Que bom que você está diante da sua TV, smartphone ou tablet, acompanhando a transmissão do nosso culto neste domingo. Quero também parabenizar todas as mães pelo dia de hoje. Que o Senhor, através da sua graça e misericórdia, continue dando sabedoria, discernimento, para que vocês continuem criando seus filhos na admoestação do Senhor. Mesmo aquelas mães que já possuem seus filhos na fase adulta, filhos já casados e até filhos que já deram para vocês netos. Que Deus abençoe a todas as mães na noite de hoje. Queridos irmãos, eu quero convidá-los para abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 113. E eu farei a leitura, vou pedir que você acompanhe da sua casa, de forma atenta, a leitura da palavra do Senhor. Salmo de número 113, que nos diz: Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre. Do nascimento do sol até o acaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, e faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia! Queridos irmãos, eu quero convidá-los, ainda nesse momento de adoração, a adorar o nosso Deus através da nossa oração. Eu vou pedir que você curve a sua fronte, mesmo na sua casa, e nós estaremos sendo dirigidos pelo nosso irmão Mateus, que estará nos conduzindo nesse momento com uma oração de adoração ao Senhor. Oremos ao Senhor com o irmão Mateus. Pai de amor, Pai querido, estamos na tua casa, com propósito, ó Pai, de louvar o teu santo nome. Estamos também em nossos lábios, ó Pai, reunidos nesse momento, para poder louvar o teu santo nome, que é de toda adoração, todo louvor. Que o teu nome seja glorificado, ó Pai, a todo tempo, através das nossas vidas, através dos nossos testemunhos, através das tuas obras também. E te pedimos, ó Pai, que o Senhor se faça presente entre nós, que todo louvor, Pai, que possamos entoar seja direcionado a Ti, que toda a nossa adoração, Pai, seja direcionada a Ti, porque Tua é a honra, Tua é a glória, Pai. Tu és o Deus poderoso, Tu és o Deus forte, que cuida de nós, que mesmo em meio à tribulação, Pai, mesmo em meio a essa pandemia, Pai, o Senhor tem cuidado dos servos. Abençoe também aqueles que necessitam de Ti, Pai, que possam também contemplar a Tua glória, Pai. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Ainda nesse momento de adoração, nós vamos, com a equipe de louvor, entoar alguns cânticos espirituais. E vamos fazer com alegria, com entusiasmo, da mesma maneira como fazíamos quando estávamos no templo. O fato de estarmos nas nossas casas, de estarmos afastados do templo, não faz com que nós perdermos a alegria de louvar o nosso Deus. Então, com alegria, com entusiasmo, vamos louvar com a equipe de louvor. Tu
sobre todos, sobre tudo aquilo que Ele criou. E é isso que vamos declarar neste momento. Sobre os céus, tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Mais uma vez, tu és soberano. Sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Estamos nós reunidos na casa do Senhor, os irmãos reunidos nos seus lares, mas em todo o tempo devemos adorar o Senhor, estar diante da presença do Senhor. Amém? Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui.
nesse momento, abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo a Timóteo. Faremos a leitura do capítulo 4, a partir do versículo de número 6. 1 Timóteo, capítulo 4, do verso 6 até o verso de número 9. E após nós lermos a palavra do Senhor, vou convidar o nosso irmão Eric, que nos visita nessa noite, para estar orando, por iluminação da palavra, para que assim possamos ouvir a voz do Senhor nessa noite. Você já encontrou na sua Bíblia? Então eu vou ler aqui com você 1 Timóteo, capítulo 4, a partir do verso de número 6. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Palavra do Senhor. Vamos orar com o nosso irmão Eric. Oremos. Deus de paz, Deus de amor, ó Deus, obrigado por mais esse dia que o Senhor tem nos concedido, a Deus. Ó Pai, sabemos que estamos passando por dias difíceis, mas o Senhor vai nos dar a vitória. Ó Pai, ajude o pregador dessa noite, ilumine para que possa trazer uma boa palavra aos vossos corações. Ó Pai, abençoando cada família representada via internet. Ó Deus, que em nome do Senhor Jesus essa palavra possa estar atingindo cada coração esta noite, ó Deus. Que, ó Deus, ó Pai, que essa palavra possa ser uma palavra impetrada para acalmar os corações, que nós sabemos que muitas pessoas estão não só ficando doentes pelo fato de estar essa pandemia espalhada, mas pelo fato de também haver várias doenças psicológicas, doenças que estão síndrome de pânico, síndrome de inquietude, pessoas estão ficando alucinadas, ó Deus. Ó Pai, o Senhor vai nos trazer um conforto. Ajude o pastor para que possa fazer uma boa palavra e tranquilizar os nossos corações. Ó Pai, é o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Nosso irmão Marcelo se junta conosco nessa transmissão e é bênção. O irmão Marcelo está sempre presente, mora aqui na frente da igreja, todas as programações, todos os cultos e eventos que acontecem aqui, o Marcelo está reunido conosco. É o membro mais assíduo, da nossa igreja, para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, Marcelo. Nessa transmissão, os irmãos sabem, nós nos reunimos em poucas pessoas, por esse motivo nós não estendemos o convite para você, que está em casa, para se reunir conosco aqui, porque nós estamos também seguindo todos os protocolos estabelecidos pelo governo e as autoridades competentes na área de segurança e saúde pública. Queridos irmãos, o texto que nós acabamos de ler através da palavra do Senhor é o texto de Paulo, uma carta de Paulo ao seu cooperador Timóteo. E nessa carta vocês percebem que é uma carta com um tom pastoral, orientando ao pastor como ele deve seguir dentro do seu ministério. Porém, mesmo assim, meus irmãos, essa palavra ela veio ao nosso encontro nesta hora, porque a fidelidade às Sagradas Escrituras, o desejo de andar com Deus e se relacionar com Ele, não é apenas para ministros, não é apenas para missionários, não é apenas para oficiais da igreja, mas é para todos nós servos de Cristo. Todos nós fomos chamados por Deus para nos relacionarmos com Ele. No entanto, meus irmãos, eu tenho percebido há alguns anos que parece que o mundo é agitado demais, ou talvez nós estamos tendo uma agitação, uma correria sem fim, e pouquíssimos de nós encontrávamos tempo para nos dedicar à leitura da palavra, a uma vida de oração, talvez um esforço diligente para cuidar de todas as demandas que estão à nossa volta. Nós deixávamos esse momento para com Deus de lado. E quando eu olho para esse momento em que estamos vivendo agora, esse momento da pandemia, eu volto a dizer para vocês, eu não posso dizer que Deus criou o vírus, mas sabemos que os vírus e todas as mazelas que
o homem enfrenta nesses dias tem como a sua origem o relato de Gênesis no capítulo 3, quando o pecado entrou no mundo. Então, juntamente com o pecado, entrou todas as mazelas que nos afetam. Chegaram as enfermidades, os vírus, as preocupações, os distúrbios mentais, as crises emocionais. E aí nós também precisamos entender que se Deus é soberano e tem o controle de todas as coisas, Deus ele não foi surpreendido pelo coronavírus. Eu tenho até conversado com algumas pessoas, ainda que alguns digam que tenha sido algo estipulado diretamente pela China para prejudicar a população mundial, ou se tenha sido algo que escapou das mãos dos homens no laboratório. Ainda assim precisamos entender que isso estava na agenda de Deus. E quando eu olho para esse texto que nos convida a ter uma vida regada de leitura da palavra, vida de oração, exercício espiritual, e olhando para um tempo outrora, da qual nós não dávamos conta da administração desse tempo, parece que Deus planejou na plenitude do nosso tempo, que é hoje, um momento para nós estarmos a sós com Ele. Hoje ninguém mais pode reclamar, e com certeza você que está em casa também não pode mais reclamar da falta de tempo, porque muitos que estão trabalhando estão seguindo o regime de escala, outros que não estão em regime de escala estão trabalhando em home office, e muitos outros que trabalhavam perderam seus empregos. Então parece que a nossa disponibilidade para estar junto ao Senhor aumentou sobremaneira, e eu quero falar com você sobre isso nessa noite. Talvez você estava aguardando uma mensagem voltada para o Dia das Mães, mas eu quero dizer o seguinte, mamãe, essa mensagem também abarca as irmãs, porque as irmãs, para educarem seus filhos na criação e na admoestação do Senhor, só pode oferecer a esses filhos aquilo que elas têm. E como nós vamos oferecer para os nossos filhos uma criação do Senhor, se nós não conhecemos a palavra do Senhor? Então, nessa hora, nesse momento, nesses dias em que você tem mais tempo, nesse momento em que tem se apresentado uma disponibilidade maior para cultuarmos a Deus, para ler a palavra, eu quero trazer algumas recomendações que o apóstolo Paulo traz aqui nesse texto. A primeira orientação que Paulo recomenda a Timóteo, mas que também se aplica a nós, é o cuidado, a diligência ao estudo da palavra de Deus. Paulo ele inicia o seu discurso nessa carta orientando que Timóteo e também talvez os seus leitores, aqueles que estavam na comunidade de Éfeso, a nutrir a sua vida através da leitura da palavra de Deus. Como está a nutrição da sua alma? Eu tenho visto muitas pessoas dizendo que nesse período da quarentena elas vão ficar um pouquinho acima do peso. Até mesmo o pastor que vos fala também está vivendo isso. É o momento que a gente fica diante da televisão assistindo seriados, assistindo filmes, comendo chocolate e entre outras coisas. Essas coisas são muito legais, são muito boas, mas existe algo que vai trazer um melhor proveito para a sua vida espiritual, que é o alimento da palavra de Deus. E como está a nutrição, a sua nutrição espiritual hoje? E volto a dizer, se você não se nutrir espiritualmente, como você vai oferecer aquilo que você não possui? Não podemos levar as pessoas a Cristo se nós não conhecemos Cristo. Não podemos trazer uma palavra de esperança para as pessoas se nós não temos intimidade com essa palavra de esperança. Por esse motivo, Paulo nos recomenda que nós cristãos precisamos ter uma vida assim, regada à leitura da palavra de Deus. E no verso 7, Paulo diz que nós devemos fazer, sabe o que, irmãos? Rejeitar as fábulas de velhas caducas. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que Timóteo e talvez os seus cooperadores deveriam deixar os mitos de lado, as genealogias infindáveis, e às vezes nós também andamos assim. Ao invés de nós lermos a palavra de Deus e aprendermos aquilo que essa palavra nos instrui, nós queremos ouvir aquilo que está sendo ensinado na TV, na rádio, no YouTube. É o que fulano disse, é o que o pregador fulano falou, mas em muitos momentos você não se pergunta o que Deus está falando comigo através da sua palavra. Para de ficar copiando as coisas que as pessoas ficam dizendo, para de ficar repetindo aquilo que você não tem certeza, porque a única palavra fiel para nós é a palavra do Senhor. E isso é universal, serve para todos os povos, em todas as épocas e em todos os lugares. Paulo está trabalhando exatamente isso aqui com Timóteo.
dizendo que ao invés de eles ficarem ouvindo esses mitos que corriam no seio das igrejas, lá no quadrante da Ásia Menor, que eles deveriam olhar diretamente para a palavra do Senhor, porque parecia que algumas práticas da igreja eram práticas místicas, supersticiosas, e essas práticas eram inclusive ensinadas de pais para filhos e de avós para netos. Não tem sido diferente com a igreja. A igreja de Cristo tem feito o mesmo. Muitas pessoas tentam passar esse conhecimento inadequado e antibíblico, ao invés de se alimentar com aquilo que é verdadeiro. E por isso Paulo nos instrui que nós devemos conhecer a palavra de Deus, porque se assim nós não fizermos, certamente eu e você vamos nos envolver em coisas vãs, em assuntos e práticas que não irão edificar as nossas vidas. O cristão, ele precisa se alimentar da palavra de Deus diariamente para satisfazer a sua fome espiritual. Eu já tenho falado com você sobre isso, e eu sempre comparo o cristianismo com dois outros grandes ismos, que é o judaísmo e o islamismo. E quando nós olhamos para essas duas religiões antigas, o judaísmo, da qual todas as demais saíram, e o islamismo, que também já está no mundo desde o século VI, nós percebemos a devoção, a seriedade dessas pessoas no cumprimento daquela religião que nem professa a sua fé no Deus verdadeiro que nós servimos. E você que se declara crente, você que diz que adora ao Deus que é fiel, ao Deus que é tremendo, ao Deus que tem poder sobre todas as coisas, em muitos momentos nós não somos amantes da palavra desse Deus. Parece que tem algo totalmente incoerente no nosso discurso, porque lá no altruísmo, judaísmo e islamismo, volto a repetir, eles amam a sua palavra. Qualquer judeu com 10 anos de idade já tem a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, inculcados, decorados na sua mente. Qualquer criança islâmica consegue chegar junto ao seu chefe lá na mesquita e também com 10 anos de idade recitar diversos versos de cor do Corão. No entanto, muitos crentes maduros e adultos mal sabem manusear o texto bíblico. Tem alguma coisa errada com a nossa fé. Tem alguma coisa errada, não é no cristianismo, mas tem alguma coisa errada da maneira pela qual nós expressamos a nossa fé em Cristo. Porque é a palavra de Deus que é a sua revelação, é a maneira pela qual nós conhecemos Deus, que através da sua palavra, nós não temos o prazer de nos deleitar nessa palavra. E aí a pergunta fica: que Deus que você tem se relacionado? Que Deus você tem conhecido nesses anos de evangelho? Porque Deus, ele se revela através da sua palavra, e qualquer coisa que seja acrescentada nessa palavra, o apóstolo Paulo também disse, que seja anátema, é maldição, não serve para nós. Mas Paulo, ele continua, além de chamar Timóteo e consequentemente a igreja para se dedicarem à leitura da palavra, para serem fiéis à palavra, para amarem a palavra, Paulo, ele também recomenda que eles deveriam ter uma vida de oração. Ele diz o seguinte no verso 7: exercita-te pessoalmente na piedade. E no verso 8 ele vai dizer que o exercício físico para pouco é proveitoso. Queridos irmãos, precisamos entender aqui o seguinte: o apóstolo Paulo, ele não era contra as práticas esportivas, mas o apóstolo Paulo, ele adverte a Timóteo que, da mesma maneira como um atleta treina o seu corpo através de exercícios físicos, nós que somos cristãos treinamos a nossa alma com exercícios espirituais. É por esse motivo que muitos homens e mulheres, mesmo com 40, 50, 80 anos de idade, continuam imaturos na fé. São pessoas que não estão preparadas para viver nesse mundo, reclamam de tudo, murmuram contra tudo, não entendem a vontade de Deus para a sua vida. Sabe por quê? Porque não tem relação com Deus. E sabe por que eu digo isso para você? De uma maneira muito simples. Porque se a nossa comunicação com Deus ela se dá numa via dupla, nós falamos com Deus através das nossas orações e ouvimos Deus falando conosco através da pregação da palavra e da leitura do texto sagrado, significa que tem muitos crentes que, por não praticarem isso, são mudos e surdos espirituais. Que tipo de crente você é? E eu gosto de fazer essa pergunta porque era uma pergunta que a minha avó fazia. Você conhece a minha história?
Eu já falei para vocês que eu nasci num lar, em que não se professava a fé cristã. Eu cresci num terreiro de candomblé. E eu me recordo que quando eu entrei no Evangelho, quando eu ingressei nas fileiras do Evangelho de Cristo, recebi a palavra e era orientado pelos anciãos da igreja a amar a palavra, a ler a palavra, a se dedicar na palavra, mas como muitos cristãos eu não fazia isso. A Bíblia ficava na cabeceira, a Bíblia ficava debaixo do braço para eu seguir caminho para a congregação, mas a Bíblia não era exatamente aquela da qual eu me deleitava diariamente. E eu me recordo sempre da minha avó, que nem professava a fé em Cristo, e ela dizia para mim: que tipo de crente é você que não lê a palavra de Deus? E até hoje, meus irmãos, quando eu me vejo dessa forma, quando eu me pego distante da leitura da palavra, eu ouço a voz da minha avó me orientando e me exortando, dizendo: que tipo de crente é você que não lê a palavra de Deus? Queridos irmãos, o nosso exercício espiritual ele deve ser diário. Você deve aproveitar esse momento de confinamento. Você pode assistir os filmes e seriados do Netflix, você pode fazer atividades com seus filhos dentro de casa, você pode aproveitar momentos a sós com seu marido. Tudo isso é muito bom e proveitoso. No entanto, você também precisa já, a partir deste momento, começar a se exercitar espiritualmente, a nutrir a sua fé com aquilo que é proveitoso. E se você não tem uma vida regada na leitura da palavra de Deus, se você não tem uma vida de oração, volto a dizer, você está surdo e mudo espiritualmente falando. Em muitos momentos questionamos Deus com os porquês. Por que isso? Por que aquilo? Mas eu tenho entendido que em muitos momentos nós não estamos conseguindo entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida, exatamente pelo fato desse distanciamento da nossa relação com Ele. Eu me recordo de um grupo musical que eles têm uma música que eles relatam que um homem estava muito distante de Deus, não conversava com Deus, não buscava a Deus, e esse homem ele precisou se envolver num assalto. Ele teve o seu carro roubado. Isso na canção, a canção reproduz essa história. E esse homem ele foi jogado no porta-mala, e lá no porta-mala do veículo, devido a tamanha angústia, ele começa a clamar e orar a Deus. E aí o cântico vai dizer que Deus se revela, ele diz o seguinte: olha, eu tive que separar esse momento aqui porque a sua agenda estava muito apertada. E eu penso que conosco também estava acontecendo assim. A palavra de Deus nos diz, meus irmãos, que Deus ele disciplina quem Ele ama. O Covid-19 não foi por acaso. Esse momento de confinamento, meus irmãos, é momento de reflexão, de rever como andava a nossa vida com Deus. E eu tenho conversado com muitos crentes e tenho dito o seguinte: em muitos momentos eu tenho a percepção que nós estávamos brincando de ser igreja, brincando de ser crente. E Deus ele nos chama nesse momento para ter essa reflexão nos nossos lares, no oculto do nosso quarto. Agora você não está sendo visto por ninguém dentro da igreja, é você e Deus. É um momento que Deus separou na sua agenda, porque você estava muito ocupado para devolver a adoração a Ele, da qual Ele é. Essa adoração lhe é devida. Queridos irmãos, conversar com Deus e se relacionar com Deus não é usar palavras bonitas e cultas, não é proferir discursos eloquentes como muitos de nós às vezes queríamos fazer dentro da igreja. Esse momento está sendo um momento especial porque do nosso jeitinho, da nossa maneira, estamos tendo a oportunidade de nos derramar na presença de Deus, de termos uma conversa franca e sincera com Ele, de abrir o nosso coração, de rasgar a nossa voz com Deus. Conforme já diz um adágio popular, sem mimimi, sem rodeios. Você tem aproveitado esse momento para ter essa conversa franca e sincera com Deus? Um Deus que tudo vê, um Deus que conhece todas as coisas. E nesse domingo de Dia das Mães, talvez você até orou pela sua mãe, mas eu quero te perguntar o seguinte: fora essa oração, pedindo para que Deus abençoe a sua mãe, quantas vezes você tem orado em cada dia? Você consegue se levantar e agradecer a Deus pelo ar que você pode respirar? Você consegue dormir e agradecer a Deus pelo dia que você passou?
Muitos de nós estamos perdendo esse hábito, não conversamos mais com Deus. E em último lugar, eu já quero encerrar aqui, Paulo também ele fala com Timóteo acerca da prática da comunhão. Queridos irmãos, a Bíblia e a oração são recursos importantíssimos para o exercício espiritual, mas o exercício e a prática da piedade que o apóstolo Paulo recomenda aqui também impõe para nós uma integração de uma vida comunitária, né? De uma vida na comunidade da fé. Durante tanto tempo, tantos anos, ouvimos os pastores, né? Não só eu, pastor, mas muitos pastores falando sobre isso, falando sobre a comunhão, falando sobre a necessidade de estarmos na casa de Deus, em primeiro lugar para prestar culto a Deus, em segundo lugar para estarmos em comunhão uns com os outros. Quantas vezes eu tenho a certeza que você, se puxar na sua memória, você vai se lembrar que você teve a oportunidade de estar na casa de Deus e deixou de estar na casa de Deus para ver novela, para ver televisão, para sair para jantar com seu esposo, com a sua esposa, mas agora você está impedido de subir à casa de Deus. E talvez agora você esteja como salmista, né, que lá no Salmo 84 relatou as saudades do tempo. Precisamos entender que esse momento que nós estamos vivendo, Deus ele está trabalhando em nossos corações para mostrar para nós aquilo que é importante, uma vida regada na leitura da palavra, uma vida de oração, de aproveitarmos todas as oportunidades que são dadas por Deus para subirmos o templo, para louvar a Ele, para bendizer o seu nome porque Ele é santo, para estarmos em comunhão com a igreja. Queridos irmãos, nós não fomos criados para viver isoladamente, nós não somos ilhas, nós não pertencemos àquela maior denominação evangélica que é chamada Cristo em Casa. Hoje somos essa igreja, mas outrora nós fomos sempre convidados pelo Senhor para prestarmos culto no templo. E quantas oportunidades você desperdiçou? Eu tenho a certeza que hoje você declara para alguém: que saudade da minha igreja, que saudade de ouvir o Mateus cantando, que saudade de ouvir o Robson tocando bateria, que saudade de ouvir até o pastor pregar. Não sei, talvez até você pense isso. Que saudade, meus irmãos, eu tenho de estar com vocês aqui, porque Deus ele nos criou dessa maneira. Deus ele nos criou, meus irmãos, para nós vivermos em comunidade. O seu tempo antes era curto, o seu tempo antes era cheio de afazeres. Agora você tem todo o tempo do mundo, mas está impedido de ir à igreja. E eu tenho orado ao Senhor, meus irmãos, e pedido a Deus que esse momento que nós estamos enfrentando seja de fato esse momento de reflexão, e que o retorno pós-pandemia seja algo diferente, não para as igrejas, mas seja algo diferente para nós, servos do Senhor. Que possamos retornar com deleite, com desejo, conforme diz o Gerson Borges, né? Com fome, sede, saudade, desejo, só que de Deus, de estar na sua casa, de juntos louvarmos a Deus, de juntos levantar as nossas vozes em oração comunitária, de juntos participarmos da ceia do Senhor, da qual nós estamos sendo privados. Eu tenho saudades do tempo e acredito que você também. Eu sinto saudades de cada irmão, sinto saudades daquele que atentamente ouve a mensagem, sinto saudades daquele que fica conversando no banco, sinto saudades daquele que dorme no momento do sermão. Eu sinto falta de todos vocês, porque a igreja de Cristo, ela não é feita por uma pessoa, ainda que algumas pessoas batem no peito e dizem isso, né? Eu sou a igreja. Você está biblicamente equivocado. Você não é a igreja. Nós somos a igreja quando estamos juntos no mesmo propósito, unidos nesse corpo místico que é o corpo de Cristo, cujo Ele é o cabeça. Paulo orienta que é essa maneira que nós devemos viver: vida regada à leitura da palavra, prática de oração,
prática da comunhão. Quando nós voltarmos, não será fácil. Eu acredito que algumas coisas irão mudar, volto a dizer. E nesse retorno vai envolver para nós abnegação, renúncia, para de fato testemunhar com a nossa vida aquilo que nós declaramos acerca da nossa fé em Cristo. Paulo, ainda no verso de número 7, ele diz que a piedade para tudo é proveitosa. E sabe por que Paulo ele diz isso? Porque tem a promessa da vida que agora é e há de ser. É isso que está escrito aqui no texto. E Paulo estava dizendo aqui que ele estava disposto a suportar tudo, porque ele vivia a sua vida na presença de Deus. Mesmo que a sua vida terminasse, ele sabia que ele estaria cada vez mais perto do Senhor. Não basta ser crente, não basta apenas dizer que a nossa fé é em Cristo, mas precisamos viver como crentes. Crente que lê a palavra e ama a palavra, crente que se deleita numa vida de oração, porque a todo momento você se abre e conversa com Deus, e um crente que exercita a piedade através da vida comunitária. Que Deus te abençoe nessa noite, que o Senhor te abençoe através dessa palavra. E eu quero nesse momento, antes de nós encerrarmos essa transmissão, orar pela sua vida, orar pela sua família, orar pela nossa igreja, como temos feito aqui, pelas nossas autoridades, por todos esses irmãos e irmãs que estão militando contra esse vírus mortal, pedindo para que o Senhor, através da sua graça e misericórdia, continue nos sustentando, para que a igreja continue, através da fidelidade das Sagradas Escrituras, levantar uma voz profética para abençoar a nação. Oremos ao Senhor. Pai querido, nós te louvamos, ó Deus, e bendizemos o teu nome, porque tu és santo e Senhor sobre as nossas vidas. Ó Pai, nós colocamos os teus filhos que estão ao alcance desta transmissão, das famílias, ó Deus, que estão sendo representadas, das mães, ó Deus, da qual nós não apenas nos lembramos neste domingo, que é o domingo das mães, mas as mães que estão sempre presentes diante de nós, com ternura, com doçura, com um amor incondicional nos envolvendo, ó Deus. Pai querido, sabemos que os filhos pertencem a Ti, mas o Senhor concedeu uma tutela provisória aos pais, e nós oramos a Ti que o Senhor continue dando diligência a eles, ó Deus, para eles fazerem tudo aquilo que é necessário para criar esses filhos, ó Pai, na admoestação do Senhor. E conforme nos diz a Tua palavra, para que através deste ensino e instrução, esses filhos não sejam provocados a ira. Senhor Deus, nós também oramos ao Senhor pelos enfermos. Tantos homens e mulheres, jovens e crianças estão sendo vitimados pelo Covid-19. Tantas vidas, ó Deus, que já foram ceifadas, ó Pai, por esse vírus mortal. Senhor Deus, algumas vidas foram perdidas, mas outras ficarão. E essas que ficarem, ó Deus, nós te louvamos e te pedimos que o Senhor a cada momento reforce a fé no coração delas. Se essas já forem servos teus que já declaram a Deus que servem ao Senhor, que elas venham se deleitar mais e mais na Tua presença. E se esses, ó Deus, que passarem por esse período, não forem aqueles que professam ainda a fé em Ti, nós te clamamos, ó Deus, que o Senhor venha ao encontro deles, se revelando, ó Deus, e transformando a sua realidade. Pai querido, nós também mais uma vez colocamos as nossas autoridades em Tuas santas mãos, desde a presidência da República, pelos ministérios, pelo Congresso, ó Deus, pelas prefeituras municipais e câmaras, ó Deus, câmaras municipais, ó Deus, de diversos municípios pela nossa terra pátria. Tenha misericórdia, Deus, das nossas autoridades. Cuida também, Senhor Deus, dos profissionais da saúde, dos profissionais, ó Deus, da segurança pública, que são heróis, ó Deus, anônimos, desconhecidos, mas que incansavelmente estão colocando a sua vida em prol de muitas outras vidas. Ó Deus, cubra-os com o Teu sangue, reveste-os, ó Deus, com o Teu poder, e que a Tua graça, Senhor Deus, repouse sobre o nosso país, e possamos, ó Deus, com
com a tua misericórdia, passar por esse período. E talvez alguns meses à frente olhemos para o retrovisor simplesmente nos recordando de algo ruim que aconteceu, mas esperançosos, ó Deus, porque estaremos vivendo algo diferente e melhor no Senhor. Fica conosco, ó Deus, abençoe a tua igreja. Essa é a oração que nós fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos receber a bênção do Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor eterno de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, o poder, a direção, o consolo do Espírito Santo repouse sobre todos vós, eleitos do Senhor, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Eu quero ainda trazer alguns, lembrar aos irmãos, através de alguns anúncios. A transmissão dos nossos cultos está sendo feita pelo Facebook, mas também pelo YouTube da nossa igreja. Basta você colocar lá no YouTube, Igreja Presbiteriana em Vila Nova. Peço também aos irmãos que continuem sustentando a sua igreja moral e financeiramente. Moralmente, assistindo essas transmissões, se envolvendo nas salas de oração que nós estamos fazendo através da ferramenta Zoom, e financeiramente através dos seus dízimos e ofertas. Sabemos que Deus ele não precisa dessas riquezas, do ouro, da prata, ou até mesmo dos nossos recursos financeiros, mas a Igreja Presbiteriana de Vila Nova precisa. Então, se você, mesmo não podendo vir ao templo, temos dias aqui que acontece um plantão para entrega dos dízimos e ofertas, e também você pode entrar em contato com a tesouraria da nossa igreja, fazer a transferência para a conta bancária, ou até mesmo pedir para que um dos nossos diáconos vá até a sua residência para assim recolher o seu dízimo. Que Deus assim o abençoe, que Deus abençoe a sua família nessa semana.